Boa tarde, estamos ao vivo aqui da redação da Zero Hora. Vamos falar sobre os projetos Escola Sem Partido, Escola Sem Mordaça. Por isso recebemos aqui o deputado Marcel Van Hatten, do PP, deputado Juliano Roso, do PCdoB. Quem quiser participar, quem está nos acompanhando, pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, através dos comentários aqui do Facebook, que a gente vai repassando aos deputados. Começo perguntando ao deputado Marcel Van Hatten, objetivo do projeto, deputado. Bom, boa tarde de novo, Eduardo. Boa tarde, deputado Juliano Roso. Boa tarde a todos que estão acompanhando pelo Facebook essa transmissão ao vivo. O objetivo do projeto Escola Sem Partido é justamente garantir a pluralidade, garantir que haja, já que o Estado tem neutralidade política, ideológica e religiosa, garanta-se ensino de uma forma plural, de uma forma livre, com professores qualificados, que é o que nós temos na maioria das vezes dentro da sala de aula, e que não doutrinem, não partidarizem a sua aula. O professor pode ter opinião? Pode, deve e tem, evidente. Todo professor, todo cidadão tem opinião. Agora, no momento em que um professor está diante de uma sala de aula, ele sabe também que ele tem uma responsabilidade com a sua própria profissão. E no momento em que ele omite opinião, ele não pode emiti-la de forma a fazer com que seus estudantes acreditem ou venham a acreditar que essa é a única opinião válida. Pelo contrário, ele deve estimular o debate, deve buscar apresentar o conteúdo com todas as suas matizes. E muito menos pode o professor perseguir um estudante, prejudicá-lo em sala de aula por ter uma opinião divergente, ou mesmo numa prova, dar uma nota baixa porque o estudante deu uma opinião diferente da sua. Infelizmente, nós recebemos muitos relatos sobre esse tipo de atividade por uma minoria, eu diria, de maus profissionais. E nós precisamos estabelecer um canal de comunicação entre o estudante, entre o bom professor, que quer, de alguma forma, ajudar a melhorar a educação de fato, e o pai de aluno que está desesperado com a situação, e o governo do Estado, na Secretaria de Educação, no Ministério Público, para que essas denúncias possam ser devidamente avaliadas e, se comprovadas, também os maus profissionais possam ser punidos por aquilo que fazem com nossas crianças e nossos adolescentes. Deputado Juliano, autor do projeto Escola Sem Mordaça, o objetivo da proposta. Uma saudação a você, Eduardo, ao deputado Van Hatten e a todos que estão nos acompanhando. Olha, a educação brasileira, a educação gaúcha, vive uma situação dificílima, especialmente a educação pública. As escolas estão sucateadas, não tem bibliotecas decentes, não tem laboratórios decentes, os professores ganham mal. Ser professor hoje é uma profissão de amor à camiseta, porque o professor ganha um salário muito baixo, enfrenta 1001 dificuldades para poder lidar com o ambiente escolar. E ao apresentar essa proposta chamada Escola Sem Partido, nós não vamos encontrar nenhuma saída e nenhuma ajuda para a educação brasileira e para o drama que vive o professor e que vivem os alunos. O que nós vamos criar é um clima policialesco, um clima de vigilância, um clima de denuncismo que não contribui para a boa relação entre professor e aluno. O que nós precisamos ter em sala de aula é liberdade, democracia, pluralismo, debates, onde o professor e o aluno possam interagir, discutindo os temas em sala de aula e, inclusive, divergindo, porque a divergência faz parte do processo de aprendizado dos alunos. Esse tipo de proposta que foi apresentada, chamada Escola Sem Partido, é a mesma proposta que a ditadura militar brasileira apresentou, quando proibiu filosofia e sociologia nas salas de aula. É isso que nós vamos repetir. Quando o professor era proibido de falar em sala de aula aquilo que ele queria falar. O professor já tem muita dificuldade. Se ele tiver mais essa dificuldade, vai ser impossível para o professor poder expressar e dar a sua aula. Vamos criar um clima de liberdade, de democracia, para que o aluno e o professor possam juntos encontrar a boa educação e o bom diálogo. Deputado Marcel Van Hatten, o projeto Escola Sem Partido nasce a partir do movimento Escola Sem Partido e está em vários âmbitos, está no Congresso, está em assembleias, está nos municípios. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo com muita preocupação, em primeiro lugar, a repercussão ela está sendo muito maior até do que eu imaginava, porque o problema é realmente muito grande. Esse clima que aqui o deputado Juliano Rosa se refere, um clima policialesco, ele é totalmente irreal. O que vai acontecer é que o mau profissional vai se preocupar. O bom profissional não vai ter preocupação porque ele vai continuar dando a sua aula, vai abranger o conteúdo como deve ser feito pelo bom profissional. E o mau profissional, aquele que realmente doutrina, que talvez o professor de história comunista, o deputado Juliano Roso, defenda, que está em sala de aula querendo doutrinar sua criança, o seu estudante, o jovem,
esse realmente vai ter problemas. E esse precisa ter problemas. Porque ele não pode, dentro da sala de aula, fazer da sua atividade profissional uma atividade justamente ditatorial, querendo impor sobre os seus estudantes uma opinião. Como eu já disse, o professor tem todo o direito a ter opinião. Todo o direito, tem o dever, todos nós temos opinião e pode falar sua opinião. Agora, ele precisa apresentar também a matéria toda, o conteúdo todo, e não pode perseguir os estudantes. Infelizmente, o que nós vemos muitas vezes em sala de aula é o oposto disso. O deputado fala em ditadura, mas o seu partido, o Partido Comunista, assim como os partidos nazistas, partidos fascistas, só subsistem em ambientes ditatoriais. Não existe uma democracia no mundo que seja comunista. Não existe nenhum regime comunista que tenha sido democrático. E por que é assim? Porque justamente o comunismo e todas as ideologias totalitárias, o nazismo, o fascismo, precisam desse ambiente em que a atenção cativa de estudantes, ou mesmo da sociedade, numa outra etapa, esteja voltada diretamente a uma autoridade que diz o que pode e o que não pode ser feito, ou o que pode e o que não pode ser pensado. E por isso nós precisamos, no ambiente escolar brasileiro, preservar as nossas crianças, preservar os jovens e garantir que a escola não tenha partido. Não é escola sem política, é escola sem partido, é escola sem uma ideologização. Vai haver, sem dúvida nenhuma, punição para os maus professores se o projeto for aprovado? Sim, e tem que haver. A sociedade não pode mais continuar a se sentir amordaçada, sim, e por isso chamar um projeto que se supõe como contraponto de escola sem mordaça é, na verdade, justamente um deboche, porque amordaçados hoje se sentem alunos, pais e professores que não sabem nem a quem recorrer quando isso acontece dentro de sala de aula, esse tipo de doutrinação, esse tipo de partidarização. Chamar de escola sem mordaça uma proposição que se supõe de contraponto é, na verdade, um deboche contra a sociedade gaúcha brasileira. Deputado Juliano, o Escola Sem Mordaça nasce como um contraponto ao Escola Sem Partido e também tem inspirado outras propostas, né? Ontem o deputado Jean Willis protocolou no Congresso Nacional, na Câmara Federal, um projeto Escola Livre, inspirado inclusive no seu projeto. Exato. Veja bem, o que é um bom e o que é um mau profissional? Se eu sou um professor de literatura, Eduardo, e eu declamo em sala de aula uma poesia do Manuel Bandeira, chamado Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse professor pode ser acusado por um determinado aluno de estar fazendo propaganda anticapitalista em sala de aula por declamar uma poesia de Manuel Bandeira, por exemplo. Então esse debate vai ser infindável, isso não vai terminar nunca. Um professor de literatura que indicou um livro do Machado de Assis, por exemplo, pode estar incitando a traição de um casal. Um professor de literatura que indica um livro do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, pode estar fazendo uma propaganda contra o latifúndio. Isso não vai terminar nunca, essa discussão. Isso não ajuda em nada a educação brasileira. A escola hoje tem o conselho escolar, onde o aluno pode se reportar, o conselho de classe, onde o aluno pode se reportar, a direção da escola, a vice-direção, a coordenação pedagógica, o grêmio estudantil, o conselho de representantes de turma. Quer dizer, a educação brasileira tem amplos instrumentos garantidos pela LDB e pela Constituição, onde o aluno pode reclamar de perseguição ou de que um professor está tendo um determinado viés em sala de aula. Quer dizer, o ambiente escolar brasileiro está preparado para isso, nós precisamos fortalecer isso. O melhor professor de história que eu tive na faculdade era um professor de extrema-direita, o professor Amantino. Foi o que mais me fez ler e estudar. Então a divergência ela é salutar para a educação, ela é boa para a educação. A LDB brasileira, ela demorou 20 anos para ser construída, com muita discussão e muito debate. É o melhor produto que nós conseguimos fazer, não é um produto perfeito para a educação, mas é o melhor produto que nós conseguimos fazer em cima das ideias, em cima do trabalho do professor Darcy Ribeiro, que conduziu a LDB. Então nós temos as garantias de liberdade, de pluralismo, do aluno poder interagir, do conselho escolar, da democracia interna em sala de aula. Criar esse tipo de projeto é tensionar as relações entre alunos e professores. Como é que eu vou saber se um professor foi ou não foi, teve ou não teve maldade ou viés ideológico em determinada opinião? Não tem como. Isso vai gerar um debate infindável. Por isso nós precisamos garantir o que tem hoje na Constituição e na LDB, que é a liberdade, o diálogo, o debate. Esse é o melhor caminho para a educação brasileira. Que é uma pergunta que vem
do pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, lembrando que a gente está ao vivo, vem do Rufino Manuel Leonardo, deputado Marcel Van Hatten. Impedir a pessoas de ter e expressar suas opiniões não faz exatamente o contrário do que deveria fazer a escola, que é preparar o cidadão para formar suas opiniões? Ou será que a escola agora vai pretender determinar quais opiniões possa ter? Prezado, como é que é o nome, Fino? Rufino Manuel Leonardo. Rufino, prezado Rufino, em primeiro lugar, eu agradeço a tua pergunta e já só reforço que provavelmente ele começou a assistir agora o debate. Aliás, certamente começou a assistir agora o debate, porque foi muito claro, desde o princípio, que o professor pode ter opinião e expressá-la livremente. Não tem nenhum problema quanto a isso. Aliás, eu disse no último debate que tive com o deputado Juliano Roso, tem uma frase muito boa do Abraham Lincoln que diz: eu espero ser sempre muito claro e transparente, para que nenhum homem honesto interprete mal o que eu digo e nenhum desonesto distorça as minhas palavras. Então, uma coisa é o professor ter opinião e dizer qual é a sua opinião. Outra coisa, por exemplo, o estudante ser debochado até mesmo uma pergunta que o professor daqui a pouco interprete ideologicamente. Tem um caso aqui que me foi trazido depois de publicar o nosso debate na Rádio Gaúcha, com um estudante num colégio de Erechim, no início dos anos 2000, e ele disse que ele perguntou para o seu professor de História, filiado, por acaso, talvez ao Partido Comunista, por que a Alemanha Oriental construiu um muro e dava tiros em quem tentava escapar. E o professor, em vez de responder uma pergunta objetiva do estudante, simplesmente respondeu: eis aqui um filhote de tucano. Então imagina, isso é uma cidade de Erechim, que é próximo da região, aliás, o deputado Juliano Roso, Passo Fundo, talvez a situação soe familiar para o professor de História Juliano Roso, que está aqui contra a liberdade em sala de aula, está contra o estudante que está justamente buscando em sala de aula mais informações, porque sabe que na história um regime comunista, por exemplo, assim como o nazista, assim como o fascista, perseguiu pessoas, não tem um viés democrático, e fez uma pergunta objetiva, e o professor, provavelmente, aliás, certamente, por ser filiado ao Partido Comunista, em vez de responder a pergunta de forma objetiva, foi lá e debochou ainda do estudante, chamando ele de filhote de tucano. Sequer filiação partidária tinha, nem tinha nenhuma relação com o PSDB. Esse tipo de situação é uma prova cabal de que isso acontece dentro de sala de aula. E esse tipo de situação pode ser comprovada sim. O deputado debocha mais uma vez o cidadão quando ele diz não tem como comprovar. É como dizer que não tem como comprovar a corrupção. Olha aí, nós tivemos uma presidente impeachada. Uma presidente, aliás, que mais cortou em educação, que o Partido Comunista do Brasil participou durante todo o governo. Lamentavelmente, meu partido, Partido Progressista, durante um bom pedaço de tempo, também participou contra a minha vontade, sempre com a minha oposição. E esse governo de Dilma Rousseff, que foi impeachado agora, foi o que menos fez pela educação, na tal da pátria educadora. Os índices de educação só caíram e o deputado aqui vem falar que o problema é estrutura, é salário. A gente sabe que há muitas deficiências que precisam ser corrigidas, sim, e nós precisamos lutar diariamente para isso. Mas reduzir essa questão de doutrinação em sala de aula a uma questão estrutural, faça-me o favor, é um deboche. Tá, Juliano, palavra sua. Olha, quem está debochando dos professores é o deputado Marcel. Nós podemos, em outro momento aqui, deputado, lhe convido para debater socialismo, comunismo, atropelamento seguido de morte, qualquer assunto. Não tem problema nenhum debater qualquer assunto com Vossa Excelência. Agora, a questão é a seguinte: o professor, ele vive um drama para poder trabalhar hoje. O senhor é um covarde, o senhor é um covarde. Olha, prezado Eduardo. Se não se manter o nível não, aqui não, do mas debate, prezado Eduardo, vamos um ataque de um deputado estadual. Vamos, deputado, por favor, deputado, vamos deixar o deputado Juliano concluir, o senhor depois contrapõe, por favor. Agora eu estou falando. Com todo respeito. O senhor contrapõe em seguida. Ele é debater sozinho, só. Não. O deputado comunista Juliano Roso é um covarde. Ele vem aqui, traz uma situação pessoal, tenta fazer uma acusação indireta aqui, de uma questão pessoal. Vamos garantir a palavra do deputado Juliano. O senhor contrapõe, a gente tem bastante tempo aqui, deputado. Mas é uma vergonha. A gente garante a sua palavra, mas por favor, vamos respeitar o... É uma vergonha o senhor não me deixar falar. Só o senhor quer falar, só o senhor tem razão. Não, senhor, o senhor é o dono da verdade. Deputado Juliano, conclui a fala, o senhor depois contrapõe. Então, vou repetir. A educação brasileira garantiu na LDB amplos espaços para que os alunos possam conversar com os seus professores, com a sua direção escolar. Um deles é o conselho de classe. O outro é o conselho escolar. A coordenação pedagógica. Nós temos ambientes hoje democráticos nas escolas para resolver isso aí. Não há necessidade desse tipo de proposta ser apresentada. Vamos usar a nossa inteligência na política para ver como é que nós melhoramos a educação pública. É para isso que nós temos que usar a nossa inteligência na política. Para ver como é que nós valorizamos mais o professor.
porque esse debate será, repito, infindável. Ele não vai terminar nunca. Ele vai criar um clima de vigilância, um clima ditatorial, um clima policialesco, onde alunos e professores vão entrar em tensão em sala de aula por conta disso. Então, obviamente, que nós precisamos cada vez mais garantir que o aluno possa se expressar em sala de aula. É um absurdo em qualquer ambiente escolar o aluno não poder divergir do seu professor, questionar o seu professor, dar outra opinião diferente da do seu professor. Isso não pode existir em qualquer ambiente escolar. Não pode, não deve e não deveria existir. Agora, ao colocar isso na lei, ao gravar isso na lei, o que nós vamos criar é apenas, repito, perseguição, policialismo e ditadura. Não serve para a educação. Deputado Marcel. Eduardo, o que a gente percebeu aqui é um ataque pessoal, viu, de uma forma indireta, é verdade, mas que eu preciso esclarecer e trazer aqui a todos que estão assistindo. Sofri um acidente no ano de 2006. Infelizmente, um acidente, uma outra pessoa veio a falecer. Sim, foi um atropelamento. Não tive culpa e, lamentavelmente, quase 10 anos depois de ser deputado estadual, ressurgiu uma discussão em torno desse acidente de trânsito em que estive envolvido para me atacar pessoalmente. Pessoas como Juliano Roso, comunistas, petistas, pessoal do PSOL, dentro da Assembleia, utilizam esse fato trágico da minha história, lamentável, que afetou tanto uma família que foi vitimada com a perda realmente de um pai de família, como a minha família traumatizada até hoje. Utilizam isso num debate político para tentar me atingir pessoalmente quando estou aqui fazendo uma defesa ideológica de posicionamento. Acho que foi muito clara a minha defesa ideológica desde que eu comecei. A minha opinião está evidenciada sobre escola sem partido, Eduardo. Nós não precisávamos passar por esse constrangimento. Mas o comunismo é assim. O comunismo gerou mais de 100 milhões de mortos. O nazismo, o fascismo, tudo farinha do mesmo saco. Esses regimes, esses políticos totalitários, quando vêm ao poder, eles não têm respeito pela vida da outra pessoa. Não têm respeito por mim enquanto estou vivo e não têm respeito pela pessoa que faleceu e que, infelizmente, hoje, uma família toda, a dela e a minha, está traumatizada com essa história. Por isso, Eduardo, eu encerro a minha participação aqui. Não continuo nesse debate, porque esse debate já se encerrou. Eu dei a minha opinião sobre escola sem partido e quando se vai ao nível pessoal desse, não há mais o que se fazer. Comunismo só deu fome, miséria e morte. O que nós precisamos é uma escola sem partido, sem doutrinação. Obrigado pelo convite, parabéns a Zero Hora, parabéns pela matéria que fizeram hoje e lamento pela postura antidemocrática, totalitária, agressiva e absolutamente desrespeitosa com quem está assistindo aqui do meu colega deputado Juliano Roso, que com 17 mil votos é deputado estadual por causa da lei que a gente tem, e eu com o dobro, 35.345, sou o primeiro suplente da bancada. É assim que as coisas funcionam no Brasil nas nossas leis. Infelizmente, nós precisamos aguentar, dentro da política, esse tipo de postura incivilizada, antidemocrática e verdadeiramente criminosa, porque isso, sem dúvida nenhuma, não se faz em nenhum nível de debate intelectual. Muito obrigado pelo convite e aqui já me retiro. Obrigado. O deputado Marcel Van Hatten optou por encerrar o debate aqui, garantiu o tempo do deputado Juliano, se quiser se manifestar. Olha, o deputado Van Hatten gosta de debater sozinho, de preferência onde ele não tenha contraponto. O que eu falei a ele é que nós podemos debater qualquer assunto, em qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive as tragédias no trânsito. Eu não sei porque que ele ficou ofendido com isso. Agora, a questão fundamental é a seguinte, eu vou repetir mais uma vez. A educação brasileira, ele se retirou agora do debate, além disso é uma pessoa mal educada que não quer ouvir a opinião dos outros, né? Muito triste isso, ele gosta muito de falar sozinho e falar para o Facebook. A educação brasileira, eu vou repetir em síntese o que eu penso, ela vive uma situação muito difícil, né? Os professores são heróis hoje para dar aula numa escola pública ou numa escola privada. Recebem salários baixíssimos. Vivem uma realidade escolar em que as escolas não têm biblioteca decente, laboratório decente, computador decente e muitas vezes a estrutura física da escola está caindo, como nós vimos recentemente aqui no Rio Grande do Sul, nas ocupações que aconteceram nas escolas públicas. E a preocupação dele é ficar filmando e gravando e denunciando o professor que não fala com aquilo que não dá opiniões que concordem com a opinião dele. Esse é o objetivo, é policiar, é punir, é criar ditadura. Quer dizer, isso não ajuda em nada a encontrar saídas e soluções para a educação brasileira. O que nós precisamos fazer nesse momento é encarar
os desafios da educação do Rio Grande do Sul, os desafios da educação brasileira, valorizar o professor, valorizar um ambiente democrático na sala de aula, entender que o professor carrega consigo uma carga ideológica familiar, uma carga ideológica educacional, uma carga ideológica política, uma carga ideológica religiosa, e não tem como ele não levar isso para dentro da sala de aula. Todos nós temos isso. Se eu perguntar para minha avó de 105 anos o que ela pensa sobre o homossexualismo, ela vai dar uma opinião ideológica. Se eu perguntar para ela o que ela pensa do governo, ela vai dar uma opinião ideológica. Se eu perguntar ao professor a mesma coisa, o professor não é um ser separado da ideologia. Então não há como tu controlar isso. Isso vai gerar um debate inesgotável sobre o que é ideológico, o que não é ideológico em sala de aula. O que nós precisamos garantir é que o aluno possa questionar, que o aluno possa participar da aula, que o aluno possa debater com o professor, divergir do professor, opinar diferente do professor. É isso que nós precisamos garantir na educação brasileira, e isso já está garantido na LDB e na Constituição Federal. Portanto, cabe a nós cumprirmos a LDB e a Constituição Federal e pensarmos e gastarmos energia em como melhorar o salário do professor e como melhorar a democracia na sala de aula e como melhorar a infraestrutura das escolas gaúchas e não ficar criando denuncismo, punição, policialismo, ditadura em cima daquilo que o professor fala, porque, repito, isso não vai terminar nunca e não vai terminar bem. Deputado Juliano Roso, a gente agradece a sua participação, a sua vinda aqui à redação. Tá bom. E a gente vai encerrando essa transmissão. Até a próxima. Muito obrigado.